Varela no ar, o programa do Varela está começando agora. Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações para o nosso querido público no nosso programa. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos, serviços, a melhor equipe da cidade. Participe da oração da Varela, toda quarta-feira às 18h30. Não importa a sua religião. Participe da oração da Varela com a missionária Natália Varela. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, telefone 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, domingo, às 20 horas, com a apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, no programa da missionária Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com a apresentação de Felipe André e Natália Varela e a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, e no programa anterior, no nosso último programa, nós iniciamos a leitura do capítulo 7 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E por problema de tempo, nós ficamos lá no capítulo, no versículo 16. Então vamos repetir a partir do versículo 15, que é para ficar melhor, né? Então nós seguiremos com a conclusão da leitura do capítulo 7, em todos os seus versículos, do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, discurso de Estevão, né? Então nós vamos repetir a partir do capítulo 15 e continuaremos a conclusão da leitura do capítulo 7 do livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo... Vamos ao 14, né? Versículo 14. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Atos dos Apóstolos 7,15. Assim Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais. Atos dos Apóstolos 7,16. E foram trasladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão, por dinheiro, tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém. Atos dos Apóstolos 7,17. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Atos dos Apóstolos 7,18. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Atos dos Apóstolos 7,19. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Atos dos Apóstolos 7,20. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Atos dos Apóstolos 7,21. Enjeitado, adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Atos dos Apóstolos 7,22. Assim,
Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos dos Apóstolos 7, 23. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Atos dos Apóstolos 7, 24. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Atos dos Apóstolos 7, 25. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. Atos dos Apóstolos 7, 26. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Atos dos Apóstolos 7, 27. Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Atos dos Apóstolos 7, 28. Queres talvez matar-me, como ontem mataste aquele egípcio? Atos dos Apóstolos 7, 29. A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. Atos dos Apóstolos 7, 30. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Atos dos Apóstolos 7, 31. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor. Atos dos Apóstolos 7, 32. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Atos dos Apóstolos 7, 33. Mas o Senhor lhe disse: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Atos dos Apóstolos 7, 34. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem, que eu te enviarei ao Egito. Atos dos Apóstolos 7, 35. Assim, os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Atos dos Apóstolos 7, 36. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Atos dos Apóstolos 7, 37. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Atos dos Apóstolos 7, 38. Foi ele quem, por ocasião da assembleia do deserto, tratou com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida para dá-las a nós. Atos dos Apóstolos 7, 39. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, repeliram-no e, em seus corações, voltaram para o Egito. Atos dos Apóstolos 7, 40. Disseram a Arão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 40. Disseram a Arão: faze para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos
o que foi feito dele. Atos dos Apóstolos 7:41. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos. Atos dos Apóstolos 7:42. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Olha, está aqui quanto tempo aí? 5 minutos. Ainda dá? 5 minutos? Dá. Então, repetindo o versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Ele perguntando, né? Acaso me ofereceste vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Atos dos Apóstolos 7:43. Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e os astros de vosso Deus Raifã. Imagens estas que fizestes para as adorar, e eu vou deportar-vos para além de Babilônia. Atos dos Apóstolos 7:44. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la, mostrou-lhe o modelo. Atos dos Apóstolos 7:45. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais até o tempo de Davi. Atos dos Apóstolos 7:46. Davi encontrou graças diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. Atos dos Apóstolos 7:47. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa para ele. Atos dos Apóstolos 7:48. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. Atos dos Apóstolos 7:49. O céu é o meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Que casa construireis para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu repouso? Atos dos Apóstolos 7:50. Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Atos dos Apóstolos 7:51. Homens de cabeça dura, incircuncisos, de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. Atos dos Apóstolos 7:52. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Atos dos Apóstolos 7:53. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Atos dos Apóstolos 7:54. A morte de Estevão, Saulo de Tarso. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Atos dos Apóstolos 7:55. Não vai dar não. É rápido. É só ir rápido. Dá não, dá? 1 minuto não dá não. Dá não. Então, Vamos concluir por hoje por causa do tempo e nós voltaremos no nosso próximo programa com a conclusão da leitura do capítulo 7, que é extenso, né? Tudo de bom, fique com Deus.